A saída de Joseph Ratzinger do papado e a eleição de Jorge Mário Bergoglio, se tornando o Papa Francisco, mudou não só os rumos do mundo católico, mas também o futuro do Vaticano e de suas relações políticas. E sobre estas e outras questões, a TV PUC preparou uma cobertura especial, contando com a colaboração de alguns especialistas da PUC São Paulo sobre este novo pontificado. O candidato Bergoglio, que se tornou Papa Francisco, ele tornou-se, pelo menos para nós, candidato, dentro do próprio encontro dos bispos, dos cardeais, não é? Obviamente que hoje sabe-se que havia um grupo bastante forte, influente, interessado, que fosse justamente alguém que não representasse aquela polarização que estava situada até o momento prévio do conclave. Então aí você vê que a igreja é uma instituição milenar, mas que sabe lidar de uma maneira extremamente objetiva e hábil com a política. Francisco, sendo alguém que vem da periferia, vem de um país com dificuldades financeiras, que passou por uma ditadura, um homem que tem uma história de vida humilde, é o bispo que sempre se negou a ter as honras de bispo, que trabalhou com os pobres, incentivou o trabalho com os pobres, terá uma credibilidade junto à opinião pública que Bento XVI tinha dificuldade de ter. Nesse sentido, eu diria que é um Bento XVI apimentado. Eu, pessoalmente, me surpreendi pela rapidez do conclave. Foram 5 votações. Eu esperava um pouco mais de dificuldade no estabelecimento do consenso entre os cardeais. Me surpreendi mais ainda por ser um cardeal latino-americano, um argentino, vindo dessa igreja latino-americana, que viveu uma história muito importante nos últimos tempos, que de alguma forma protagonizou uma maneira de fazer teologia, de pensar a realidade de igreja, que sofreu inclusive duras críticas nesse período e que nos últimos anos estava assim meio em baixa. Então, eleger um cardeal latino-americano significa que a igreja latino-americana tem importância no mundo, que os olhos da igreja e agora do mundo todo voltam-se para a América Latina com olhares de esperança. Em terceiro lugar, uma surpresa por causa do nome escolhido pelo Papa. Nós estamos no século XXI e temos um Papa que é o primeiro do seu nome, né? O que significa uma novidade. Eu acredito que vai ser um Papa com uma simplicidade, com uma humildade muito grande. E depois a outra característica é que ele, escolhendo o nome de Francisco, sem dúvida quer dizer que a questão social, a questão da pobreza no mundo inteiro, ele é uma questão que ele tem muito no coração. Acho que haveria vários aspectos, se bem que esses aspectos eles estão destinados a caducarem muito rapidamente, porque a gente ainda não conhece a ele, os cardeais pouco conheciam a ele, fora da Argentina ele também não é muito conhecido, então o que se disser pode ser atropelado pelos fatos. Fiquei muito contente porque vi, de um lado, a simplicidade dele, né? É impressionante porque ele, quando chegou a hora de dar a bênção Urbi et Orbi, ele disse: eu abençoo o povo, mas primeiro o povo tem que pedir a Deus que Deus me abençoe, porque senão eu não vou dar conta da coisa. Então ele pediu que em silêncio todo mundo rezasse, pedindo a Deus que o abençoasse. E ele se abaixou
né? E nesse momento todo mundo ficou em silêncio rezando para ele. Só depois disso que ele deu a bênção sobre o povo. Por enquanto, até esse momento, a gente podia destacar alguns, pelo menos 3 aspectos assim. Um mais luminoso, um mais acinzentado, meio cheio de névoa, e um mais claro também, só que em outra direção. O mais luminoso é assim, ele é um sujeito que tem uma sensibilidade para os pobres, ele tem uma proximidade de ações mais em prol da pobreza, ele é uma pessoa simples, ele muitas vezes se veste como um cidadão comum, utiliza os mesmos meios de transporte, e isso daí é interessante. Isso pode dar uma chave de um enigma que ele propôs logo no início, não é? Que é a escolha do nome. Que enigma foi esse? Ele escolheu o nome de Francisco. Mas qual Francisco? É um nome que vem com a marca da Companhia de Jesus e da sua eficiência burocrática, vem com a marca de um olhar mais atento para situações de miséria, que é o caso de São Francisco de Assis, olhar pelas missões, principalmente no Oriente, que é onde a Igreja Católica tem maior enfrentamento, e por último, que eu considero o mais relevante, uma atualização no discurso da Igreja, porque se introduz a discussão a respeito do meio ambiente, visto que São Francisco de Assis é o padroeiro da ecologia, visto mais que o Ban Ki-moon, secretário da ONU, ao cumprimentar o Papa, relacionou imediatamente desenvolvimento sustentável e meio ambiente, e visto que o desenvolvimento sustentável, como a ponta de lança do capitalismo, ainda não encontrou, não sei se encontrará, não encontrou ainda um discurso que seja mais coeso. Não é? E a entrada da Igreja Católica nesse ponto talvez venha a dar maior coesão ao chamado discurso sustentável. La Chiesa Cattolica ha il suo nuovo pontefice. Il Papa è stato eletto, Vania. La folla è impazzita. Sì, la folla, la fumata è bianca, si vede che è bianca, la certezza la daranno le campane, ci vuole del tempo perché le campane suonano, ma vedete che c'è la folla che grida. Continuano ad arrivare persone. Guarda Alessandro, in questo momento l'immagine della folla è veramente forte. Sentiamo anche le acclamazioni, la gioia. Guarda, c'è tutta la piazza gremita, in questo momento la pioggia è molto sottile e ci sono persone anche qui sotto il palco dei giornalisti che gridano, che saltano, qualcuno chiude gli ombrelli, si bagnano perché piove, ma c'è una forte emozione che si avverte. Ele é uma grande novidade, e aí eu chamaria atenção para um outro paradoxo. Em que lugar do mundo você esperaria que um homem de 76 anos, já para se aposentar, que é considerado doente, seja considerado também nesse momento um marco de renovação e de esperança de novos tempos? É uma contradição, parece uma contradição em termos, né? Porém, é isso, acho que pouquíssimos papas representaram tantas novidades ao mesmo tempo quanto ele, porque ele é o primeiro latino-americano, é o primeiro jesuíta, é o primeiro papa, num período recente, que tem uma tradição de trabalho social com os pobres bastante clara dentro do currículo dele. Então, eu acho que ele representa uma novidade nesse aspecto e é um sinal muito claro da nova evangelização. Se nós temos um Papa que é mais humano, que é pastor, que tem maior sensibilidade para a realidade de vida das pessoas, eu acho que nós temos um novo tempo de igreja. Isso tem relação com a teologia da libertação.
É verdade que a Igreja da Argentina, de maneira geral, não esteve na linha de frente das práticas de teologia da libertação e não foi uma igreja que primou pela denúncia dos crimes cometidos na ditadura militar argentina. A Igreja do Brasil foi uma igreja mais combativa. A Igreja do Chile teve, de certa forma, um combate mais significativo do que aquele da Argentina. Isso não significa necessariamente compromissos pessoais, mas a Igreja como um todo, ela não se opôs declaradamente, vibrantemente contra o governo da ditadura militar. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos algumas diferenças, né, ou alguns pontos para levar em consideração. Ele teve uma participação durante a ditadura militar argentina, a chamada Guerra Suja, que sumiu com 30 mil pessoas, que forçou a adoção de crianças que foram transformadas em órfãs, adoção por pessoas completamente desconhecidas, e a gente não sabe exatamente a reação dele. Há quem diga que ele pecou por omissão. Há quem diga que ele, inclusive, teve episódio de entregar gente, ou pelo menos não impediu. E há quem diga que ele foi diplomata, que ele fez o que era possível naquele momento, senão a coisa ia radicalizar para cima da igreja, de todo mundo e tal. Então ele teria impedido isso por outros meios. Bom, isso precisa ser passado a limpo. Acho que essa situação de opressão político-militar, ela é tão grave quanto a pedofilia, só que é de outra natureza, e que precisa haver transparência da mesma forma. É verdade que os padres jesuítas, alguns deles, foram expoentes da teologia da libertação na América Latina, como a gente cita o padre Juan Luis II, que era do Uruguai, já falecido, como a gente cita o padre João Sobrino, que é espanhol, mas radicado em El Salvador há muito tempo. Não, os jesuítas, sim, primaram por uma participação decidida e efetiva na teologia da libertação, mas junto com eles também dominicanos, franciscanos, diocesanos, bispos, leigos, religiosas, ou seja, foi um movimento que realmente articulou tendências de igreja muito significativas. Acho que agora, na eleição do Papa Francisco, com certeza, muitos dos pontos tratados pela teologia da libertação vão reaparecer no horizonte da conversa e do debate eclesial. Notadamente a questão da atenção aos pobres, a atenção do serviço aos pobres, que o próprio nome Francisco indica. Então, acho que essa retomada dessa questão anunciada pela teologia da libertação e outras, como valorização da igreja local, valorização da descentralização, participação da comunidade no exercício do poder e das decisões da igreja, eu acho que isso é um sinal de que a igreja pode retomar essa caminhada que para nós foi muito importante, foi muito frutífera, e se a gente reencontrar alguns caminhos de atualização disso para a época contemporânea, vai ser muito bom para a igreja e creio que na consequência para a sociedade também. É claro que não podemos identificar a missão da igreja com uma missão puramente política. Esse é um engano que a nossa teologia da libertação não pode correr mais o risco de fazer. Nós somos todos teologia da libertação, mas com essa atenção. A ação social, ela interfere nas estruturas. E isso foi uma consciência que a igreja começou a ter a partir das décadas de 60, 70. O próprio Paulo VI escreveu uma encíclica muito interessante, chamada Populorum Progresso. A teologia da libertação começou a chamar atenção para isso, não é? Inclusive, dizendo que o pobre não é para ser atendido, é dar espaço para ele se atender. Não é? Então, essa questão de pensar a pobreza, só você vê como é que é. O continente com mais católicos no mundo é a América Latina, tem 40% mais ou menos. E é o continente mais pobre do mundo. Não é coincidência isso. Quando nós falamos da opção pelos pobres na América Latina, tem dois aspectos complementares que são importantes.
Um aspecto é o aspecto do pobre como alvo da ação da igreja. E isso nunca deixou de existir. Mas existe um outro aspecto que é a igreja se fazer pobre, se despir de certos sinais de poder, de ostentação econômica, que algumas vezes não são sinais de ostentação, é o amor ao rito, à liturgia, que exige certos gastos, uma certa beleza estética. Porém, muitas vezes não era isso, ficava se tornando sinais de poder humano num lugar onde o único poder deveria ser o de Deus. Eu creio que nesse sentido vai haver uma grande mudança e os pobres entram dentro do coração da igreja através... É o homem empobrecido, simbolicamente, teologicamente, é que entra no coração da igreja. Não foi surpresa, pelo menos para mim, que o Papa fosse um jesuíta, porque na situação atual em que se encontra a gestão dentro do Vaticano, segundo o que é noticiado, exige uma administração severa e secreta nas tomadas de decisões. Os jesuítas são conhecidos desde da sua fundação, da Fundação da Companhia de Jesus, como uma organização extremamente hierárquica, organizada do ponto de vista administrativo e que sabe lidar de uma maneira invejável com o segredo burocrático. Tanto que vários estudiosos referem-se à Companhia de Jesus como sendo o espelho no qual o Estado moderno mirou para organizar a sua racionalidade. Quando você escolhe um jesuíta, os jesuítas são a ordem missionária mais importante da história da igreja. São os jesuítas que evangelizaram a América, são os jesuítas que fizeram as mais importantes obras de evangelização no Oriente, na Ásia, na África. São os jesuítas que tiveram a responsabilidade de dar acompanhamento para o catolicismo nos países comunistas quando aconteceu a perseguição ideológica no século XX. Então, é uma ordem naturalmente missionária. Os jesuítas, eles têm um senso forte de hierarquia, eles têm os religiosos, por conta da sua entrega, eles têm da sua consagração, eles fazem 3 votos. Um de pobreza, outro de castidade e outro de obediência. Aqui Santo Inácio acrescentou um outro de obediência especial ao Papa. Eles se viam, e passaram a ser assim mesmo, que eles eram um corpo auxiliar para o Papa. Tá? E diziam que eles iam aonde o Papa precisasse, com agilidade. A palavra companhia é uma parte da nomenclatura militar que Santo Inácio era. E significa um corpo militar, uma espécie de um batalhão, não é a companhia de empresa comercial, não. A palavra companhia tem esse sentido, não é? Então, ele tinha essa agilidade, a ideia é essa mesmo. Não eram padres de paróquia, não eram frades de convento. Eles, pelo contrário, o mundo era o lugar deles. Este era o momento menos provável para se ter um Papa latino-americano, na verdade. Por quê? A América Latina é a bola da vez na questão da perda percentual de fiéis. Não é que o número de católicos diminui, mas percentualmente a América Latina está tendo uma grande perda do número de fiéis. A Europa já perdeu, nós estamos perdendo, a África e a Ásia estão ganhando. Por outro lado, é o momento em que, por questões políticas do Vaticano, o número de cardeais latino-americanos é muito pequeno. Então, digamos, o número de eleitores e de cabos eleitorais de Bergoglio seria muito pequeno no conclave. Eu diria que, por que a América Latina? Um Papa latino-americano é importante, mas não é tudo.
Assim como um papa polonês, não foi ele que derrubou o comunismo, não foi ele. Ele ajudou, ele deu um empurrão do lado dele, mas isso interfere, a biografia das pessoas interfere, claro, a gente não pode dizer, numa análise meio grosseira, dizendo que são os movimentos, é o movimento da história que avança, os indivíduos não têm como entrar aí. Tem sim, né? Ele certamente, o leite que ele mamou vai estar presente, o DNA latino-americano vai estar presente nas decisões dele. Mas isso não quer dizer tudo. O Boff, por exemplo, comentava que os cardeais africanos, eles eram mais romanos do que os romanos. Quer dizer, vai muito da mentalidade. A gente não é igual uma planta que cria do solo que a gente nasce. Não é assim. A gente tem mais autonomia para modificar as nossas origens e reinterpretar, ou ampliar ou piorar, né? Então, o fato dele ser latino-americano confere um certo odor, uma certa preocupação, mas também depende do jeito que a gente trata essas origens. Aqui, comparando um pouco o que dizia Simone de Beauvoir, que dizia não se nasce mulher, torna-se mulher, a gente pode dizer assim que não se nasce latino-americano, torna-se latino-americano. Então, se você assumir as questões, as pautas que a latino-americanidade propõe, você se torna latino-americano. Senão, você continua um romano que nasceu na América Latina. Agora nós temos que reler os desafios a partir do perfil do desafiado, certo? O primeiro desafio é criar uma cúria à imagem de Bergoglio. O Papa Francisco tem que ter uma cúria que reflita a experiência de vida que o cardeal Bergoglio tinha em Buenos Aires. Uma cúria mais simples, uma cúria mais humilde, uma cúria mais transparente e, portanto, uma cúria mais capaz de dar testemunho e mais capaz de não sofrer problemas com escândalos, etc. O segundo grande desafio será dar continuidade a esse caminho da nova evangelização, agora fazendo essa síntese entre a riqueza teológica, a mística que vem da tradição europeia representada por Bento XVI e o amor ao pobre, a simplicidade, a proximidade com o outro que vem da tradição latino-americana. Não é um caminho que a gente fala, vai ser tão bonito se acontecer, mas sem dúvida não é um caminho fácil. Eu fiz até uma equação, quer dizer, se o Papa estivesse bem e a Igreja estivesse bem, tocava o barco. Se o Papa estivesse bem e a Igreja estivesse mal, ele dava um jeito na Igreja, pelo menos ali na área dele. Se ele tivesse, como está, mal e a Igreja estivesse bem, ele continuava Papa e morria por idade, acabou-se. Mas aconteceu o quarto caso, ele estava mal e a Igreja estava mal, então deu no que deu. Eu acho que essa questão dos escândalos, elas não constituem uma agenda nova, né, no novo pontificado, ou seja, já vem de longa data essa questão dos escândalos de sexualidade, de corrupção, de dinheiro, etc. A Igreja também, como instituição humana, nunca ficou livre disso, na verdade, né? Esses problemas, até alguns dizem que são pequenos atualmente, eles já foram maiores na Idade Média ou em outros momentos. Eu acho assim, que o que é crime, precisa ser tratado como crime, precisa ser combatido como crime e não há outra forma de estabelecimento da clareza daquilo que é justiça, senão encaminhar nessa direção.
Em segundo lugar, estabelecimento de novas estruturas de governo na igreja que sejam mais ágeis, que sejam descentralizadas e que facilitem clareza e transparência nas atitudes de administração. Nem tudo que a administração da igreja toca o foro interno das pessoas e por isso carecem de sigilo, coisa assim. Existe aquilo que é público, aquilo que precisa ser do conhecimento de todo mundo, notadamente as questões de corrupção econômica. Então, o jeito de combater a corrupção, de vencê-las, é estabelecendo políticas de clareza, de transparência, lá onde isso é necessário. E nesse sentido se espera, exatamente na reforma que o nome Francisco anuncia, que estruturas de igreja sejam reformadas, se tornem mais ágeis, se tornem descentralizadas de certa maneira. O Papa que vem da América sente a distância que existe entre a América e Roma. Ele foi um Papa que nunca aceitou cargo na Cúria Romana, né, como cardeal que era, poderia ter aceito, foi convidado, mas disse que não. Então não é um homem de decisões burocráticas, não é um homem de decisões meramente administrativas. Ao se apresentar ao povo de Roma, se apresentou como um pastor, com atitudes de sensibilidade humana, com muita emoção, onde ele estava sentindo, mas isso o aproxima da multidão. E nesse sentido, se nós temos um Papa que é mais humano, que é pastor, que tem maior sensibilidade para a realidade de vida das pessoas, eu acho que nós temos um novo tempo de igreja. E é isso de verdade que nós esperamos da igreja, inclusive no seu trabalho de evangelização. A cobertura especial sobre a eleição do Papa Francisco fica por aqui. Você pode conferir este programa em nosso site www.tvpuc.com.br. Tchau! La sposa di Cristo su quella pietra angolare che è lo stesso Signore. E quello è un altro movimento della nostra vita, edificare. E terzo, confessare. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va.